Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Pastor Edu com você mais uma vez para darmos prosseguimento ao nosso estudo sobre princípios bíblicos. Como sempre fazemos, vamos orar ao Senhor porque nada podemos fazer sem Ele. Pai, em nome de Jesus te agradeço por mais essa oportunidade de falar sobre a Tua palavra para os Teus filhos, Deus. Te peço em nome de Jesus que Tu nos oriente, nos guarde, nos livre de todos os males e que Tu abra o nosso entendimento para a revelação da Tua palavra. Que Tu cresças e eu diminua neste lugar. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Pois bem, meu querido, minha querida irmã, dando continuidade à nossa conversa, princípios bíblicos. Recapitulando um pouquinho, nós já falamos sobre caráter, mordomia, semear e colher, autogoverno, soberania, e hoje nós iremos falar sobre individualidade. O que é ser individual para você? Antes de entrar no assunto, como sempre fazemos, aqui está a recapitulação do que já foi falado. O que são princípios bíblicos? Vem da palavra axé, que significa origem de tudo. Princípio vem do axé, que significa origem de tudo. Princípios bíblicos são ensinamentos básicos, verdades eternas, sob as quais tudo que existe está fundamentado. Então, tudo que foi criado, tudo que existe hoje, tudo que nós conhecemos, eles estão debaixo dos princípios bíblicos. Tudo o que existe é regido por princípio. É a nossa frase que mostra bem, dá uma ênfase muito boa sobre o que são princípios bíblicos. Pois bem, individualidade. O que é isso? Nós temos que entender que nós somos únicos em nossa essência, em nossa substância, é a nossa identidade. Não existe ninguém igual a mim ou igual a você, por mais parecido que seja, ainda que seja um irmão gêmeo seu. Aquilo que é teu, ninguém compara, ninguém consegue ser igual, porque você é único na face da terra. Você, as suas características, no nosso corpo físico, nós percebemos isso pela nossa digital, pela íris dos nossos olhos, nós percebemos que nós somos únicos nesse planeta. Não tem ninguém igual a você. E Deus te olha como um ser único, te trata individualmente. Algo que nós devemos também entender é que o casamento, ele não tira a nossa individualidade. A palavra de Deus, ela fala que os dois, quando se casam, ambos tornam-se um só corpo. Mas isso não quer dizer que a nossa individualidade tenha acabado. Mesmo que você esteja casado, você continua sendo um sujeito ímpar, uma pessoa que tem a sua personalidade, que ninguém pode ser igual a você, é a sua marca registrada. No casamento, nós nos sujeitamos uns aos outros, mas nós não perdemos a nossa essência. No casamento não tem uma disputa. No casamento tem... Meu gatinho está aqui bagunçando comigo. No casamento, nós temos que renunciar ao nosso querer para o bem do casal. Então, mas isso não tira a nossa individualidade. Isso não tira a sua característica, o seu jeito de ser, o seu pensamento. Isso faz com que você molde-se ao bem do outro, para o bem do outro. É algo tremendo o casamento. É você não se anular em essência, mas você abrir mão daquilo que você pode fazer para o bem do seu esposo ou da sua esposa. Aí nós entendemos a questão da personalidade. Todo ser humano, cada indivíduo, ele tem uma personalidade. E o que é personalidade? É a soma do caráter mais o temperamento. E aqui nós já falamos no nosso primeiro bate-papo, o caráter é algo que pode e deve ser mudado na vida do ser humano. Nós perdemos o caráter divino
quando o pecado entrou aqui na humanidade. E o caráter do ser humano ficou deturpado, corrompido. E uma das buscas que nós devemos ter quando aceitamos a Cristo em nossa vida é que o nosso caráter seja transformado num caráter de Cristo. Então, o caráter, sim, ele pode ser e deve ser alterado e modificado. Mas o temperamento é algo interessante. Temperamento não se muda, temperamento. O Espírito Santo, ele tem poder de fazer tudo, mas ele também, ele decidiu não mudar o nosso temperamento. O temperamento, ele tem que ser ajustado, adequado, controlado pelo Espírito Santo. Tem até um livro que fala sobre esse tema, temperamento controlado pelo Espírito. É algo que o Senhor, ele vai nos colocar o controle, e é só o Espírito Santo que vai dar esse controle para nós, para que usemos o nosso temperamento para o bem do reino de Deus, em prol do reino de Deus. Não é você anulá-lo, porque temperamento não se anula, temperamento não se muda, temperamento controla-se. E esse controle só pode vir com a experiência com Deus, com o controle do Espírito Santo. E é justamente isso que nós queremos falar agora, sobre você ter uma experiência particular com Deus. Isso é muito necessário. Tem gente que vive a sua vida baseando-se na experiência do outro. Tem gente que quer andar sobre as águas como Pedro andou. Conta-se a história de que um grupo de jovens morreu afogado porque foram para o meio do mar e quiseram andar por sobre as águas e se afogaram. E depois os parentes reclamaram de Deus porque deixou eles morrer. Mas aquela foi a experiência de Pedro com Jesus. E qual é a tua experiência com o Senhor? À medida que você busca ter uma experiência com Deus, o seu temperamento ele vai ser controlado, o seu caráter vai ser transformado e a sua individualidade vai ser fortalecida para a honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele faz com que a nossa individualidade ela seja adequada para que nós possamos pregar a palavra do Senhor, para que possamos fazer aquilo que é da vontade de Deus. Por isso que é necessário nós termos uma experiência particular com o Senhor. E para finalizar nosso pensamento de hoje, nós temos que entender que Deus, quando ele fez o ser humano, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele deu ao homem o direito de controlar todas as coisas, exceto o outro ser humano. Porque Deus sabe da importância da nossa individualidade. Também disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais da terra, sobre tudo. Lá em 1 Crônicas 7,14, Deus fala assim, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tudo é de Deus, diz o Salmo. O céu e a terra, tudo que existe é do Senhor, mas a terra ele deu ao ser humano para ele tomar conta, para ele controlar. Então tudo que foi criado, Deus deu ao homem o poder e o direito de controlar, exceto o outro indivíduo. Porque Deus reconhece a importância da nossa individualidade. Reconhece que nós temos que respeitar o próximo, que nós temos que respeitar as limitações do seu irmão, as limitações do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua irmã, da sua mãe, seu pai, enfim. Nós temos que aprender a respeitar a individualidade. Nós temos que aprender a reconhecer as qualidades das pessoas, que elas sejam mais importantes para nós do que os defeitos dela. Porque cada pessoa é um indivíduo em particular e tem as suas características. Nós, servos de Deus, filhos do Deus Altíssimo, temos que ter essa compreensão, porque nós somos chamados para ser diferentes, para respeitar o outro, para saber o seu espaço nessa sociedade. Você está aqui não para ser adorado, mas para adorar o Senhor. Você está aqui não para ser servido, mas para servir. Isso entende-se de respeitar a individualidade, o direito e a posição do outro, e também se respeitar como indivíduo, porque o Senhor morreu por mim e por você. Que o nosso Deus abençoe a você e sua família, hoje e sempre, por onde quer que andares, e que a sua individualidade seja fortalecida na presença de Cristo Jesus. Amém.